Vocês já estão com as coisas aí de vocês aí? Eu tô resolvido já. Que negócio? O seu Trello aí, que você marcou as coisas. Já todo mundo já sabe, já? Peraí, que eu só quero ver o nome de um negócio em português, porque eu só sei o nome... Nossa. O nome do filme, ô cabeção. Nossa. Eu sou a Sasha agora. É que eu sou internacional, né? É, internacional. Eu fui alfabetizado em inglês. Tá. Bom, a gente vai gravar então Indica Aí, indicação de coisas boas. É a nossa segunda versão. Na verdade, o nosso segundo programa sobre indicações de coisas boas. Mesmo esquema da outra vez, com pessoas diferentes. Sem ativismo. Não, esse tá liberado. Esse tá liberado. E lacração? Tá liberado lacração? Tá liberado lacração também. Lacrou, viado. E aí a gente grava indicação de filme, seriado, redes sociais. E a gente vai fazendo no decorrer aqui. Vamos lá, eu sou Batata. Eu sou a Carol. Sou a Tata. E eu sou o Rafa. Batata e suas fritas. Vamos começar por filme ou documentário, ou até algum stand-up da Netflix, pode ser. Você primeiro, Carol. Eu não quero ser a primeira. Então, vamos começar com quem fez agora há pouco a sua. Ó, vou dar um disclaimer aqui, que eu não sou uma pessoa tão erudita assim, e eu vejo coisas que me interessam de cultura pop. Mas Esse disclaimer, é bom. colocando esse disclaimer, eu tenho visto muito documentário sobre Star Wars, mas... Não me julguem, audiência. Você vai indicar o filme do Han Solo. Não. Eu vou indicar coisa boa, né? Aquele filme nem existe. A gente nem fala nele. Vou indicar aqui, por que eu tô falando dessa história do Star Wars. Tem um documentário na Netflix, que ele é dividido em episódios, que chama Brinquedos que Marcaram a História. Sei. E aí, o primeiro episódio dele é de Star Wars, olha só, que coisa. Mas espera, isso é um seriado, não é um filme. Não, um documentário. É um documentário. Mas esse documentário não entraria como seriado? Eu acho que não, porque o episódio é curto. Ele não é. Ele é dividido em episódios só pra ele separar em capítulos, sabe? Mas ele não é uma série. Ah, mas tem vários documentários em forma de seriado. Não deixa de ser documentário, eu acho. Não deixa de ser documentário. Não, sei, eu tô falando assim, porque a gente tem uma indicação de filme e outra indicação de seriado, não é? Mas eu coloquei coisas diferentes. Ah, tá. Eu não tô cagando regra, não, gente. Tá, Só tô cagando querendo regra. entender. Tá cagando, só estou querendo entender. Não, beleza. Mas ele é um documentário. E ele é legal porque, assim, ele tem todo o lance de mostrar a concepção do brinquedo, e aí ele fala com a galera que produziu o brinquedo na época, com a galera que é colecionadora, que sabe da história do negócio, e aí tem todas essas coisas. Aí eu comecei a ver por causa de Star Wars, e aí, só que ele tem muito mais coisa. Ele tem sobre He-Man, sobre os brinquedos do He-Man, tem Barbie, tem Lego, Hello Kitty, tem vários brinquedos que marcaram época, e é legal, então já tá na segunda temporada agora, então são 8 episódios. Não é tão longo, acho que são episódios de meia hora, por aí. Então dá pra você sentar e ver uns 3, assim, se você estiver fazendo nada. E é bem divertidinho, assim, porque é legal porque, assim, você sabe a história de coisas que você gosta ou não gosta. Tipo, eu nunca gostei de Barbie e acho que eu respeito muito mais o conceito da boneca hoje em dia e tudo mais, e todas as inspirações e todo o rolê de como eles fizeram pra vender mais, e esse tipo de coisa hoje em dia, do que quando eu era criança, entendeu? Eu gostava. Ah, mas aí, você é uma boneca, né? Ai, obrigada, meu amor. Então, eu nunca gostei muito, não. Nunca curti muito, não. O negócio era, sei lá. Mas tá na minha lista pra assistir esse daí. Eu nem não assisti, mas falam muito bem. É legalzinho, cara. É bem Falam legalzinho. muito bem, cara. E aí, pra mim, o melhor episódio é o episódio do Lego e o da Barbie. Que... É do Star Wars? Não, Star Wars... Não. Tem muita coisa... Tinha muita coisa que eu já sabia. Então, pra mim, não foi tão agregador de conhecimento de Star Wars. Ah, tá. Mas do resto foi legal, assim. É. Eu sou muito nerd, faria né? o melhor. Se fosse eu fazendo... Eu leio muito universo expandido de Star Wars. Meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Coloca o seu monóculo.
Vai, Rafa, você. Eu vou indicar um filme muito bom. Quem já ouviu falar de Samurai X, é um mangá, o Samurai X, conta a história do Rurouni Kenshin, tá? E eu vou, na verdade, indicar um filme que é um live action do Samurai X, que é o Rurouni Kenshin. Eu acho que é um dos poucos live action que fizeram sucesso, que foi muito bem feito, muito detalhado, as cenas de luta são sensacionais. Ele fez tanto sucesso que teve dois filmes depois desse. Esse filme foi lançado em 2012 pela Warner Brothers e a sequência foi em 2014, tá? E a história, basicamente, quem conhece o Rurouni Kenshin, ele era um samurai X, né? da pós-guerra Meiji, e ele não queria mais matar ninguém, mas o passado dele vem atrás dele, e a história gira em torno dele e de uma menina que ele conhece. Basicamente isso. E tem Netflix ou não? Tem no Netflix. Tem no Netflix. E é sensacional. Eu indico pra todo mundo, tá? Tá aí uma indicação. E é difícil o live action fazer sucesso, né? Porque os últimos que fizeram foi uma bosta, né? Teve o do... Nem fala desse filme do Dragon Ball, pelo amor de Deus. Nem Na verdade, fala. eu acho que ele ia falar do... Não, Death os Note. dois tem o Death Note, que não também foi uma dispensa porcaria. comentários. Meu Deus do céu. Né? Tem filme... um que falaram que é muito bom, que eu ainda não assisti, que é o do Fullmetal Alchemist. Não, também falaram que era ruim. Eu não assisti, então posso Não falar. assisti. Eu não assisti também. O Death Note eu não consegui assistir. Eu dormi. Não, Death Note... Houve um boicote, né, do Death Note. Teve que acho que o lance do Death Note tem um pouco de whitewashing também. Então, e acho que talvez por isso que tenha se já foi o filme já começou com ranço, entendeu? Uhum. Antes dele vir já veio o ranço. Veja o anime, tá na Netflix ainda, é melhor isso aí do que ver o filme. Mas no caso do Samurai X é realmente muito bom. Você, Carol, o que você tem pra indicar de filme ou documentário ou farofa? Eu tenho um filme pra indicar, que é uma animação do Wes Anderson, Isle of Dogs, Ilha de Cachorros, eu acho que se chama em português. E é escrito e dirigido pelo Wes Anderson, saiu esse ano e eu sou alucinada pelos filmes deste moço. Ele é recente, né? Ele tá no Netflix, não tá? Não, tá no cinema. Tava no cinema até pouco tempo atrás. Tá no cinema. Estreou no Brasil essa semana, porque eu fui quinta-feira ver. Muito bom, inclusive. Se passa no Japão, o filme ele é todo, pelo menos aqui quando o filme era todo em japonês, com legendas em inglês. Tem umas cenas assim que tem uns negócios engraçados de fazer tradução pro inglês, são umas cenas bem divertidas assim. E o que acontece tem uma epidemia no Japão de gripe canina, e aí eles se livram de todos os cachorros e mandam pra uma ilha, pra fazer quarentena nesses cachorros. E aí tem um menino, o Atari, que ele quer procurar o cachorro dele, ele vai pra essa ilha pra procurar o cachorro dele. E aí um grupo de cachorros começa a ajudar ele a procurar o cãozinho dele, que se chama Spots. E vai rolando nessa história de, um monte de cachorro lá que foi abandonado, que os donos não foram atrás, eles começam a se sentir... É meio melancólico, assim, sabe? É uma comédia, mas ao mesmo tempo é triste, é emocionante. E tem toda aquela coisa do Wes Anderson, aquele estilo dele, por exemplo, de Fantástico Senhor Raposo, que também é uma animação stop motion. É meio que naquele estilo e naquele visual do Wes Anderson que torna, tudo mais bonito, assim. É um filme bem legal, assim, de assistir. Não, ele tá bem avaliado, esse filme no Rotten Tomatoes. Eu cheguei a ver esses dias a respeito dele, ele parece ser bem legal. Aqui no Brasil ele veio japonês com legenda também. Legenda em português, né? Entendi. É muito divertido, recomendo a todos. Assim como eu recomendo qualquer filme do Wes Anderson, acho que não tem nenhum que eu não goste. Eu vou indicar um filme de 2008, é um filme alemão que ele chama A Onda. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Já ouvi falar. Ele é um filme que ele vai contar a história de um professor que ele começa a ensinar os alunos que é muito fácil... Ele começa a ensinar os alunos o esquema de sistema ditatorial, um sistema autoritário, né? Então, ele quer provar para os alunos que é muito fácil, independente da época, é muito fácil você fazer com que uma nação seja induzida a viver, no caso da Alemanha, é muito fácil você trazer o nazismo de volta. E por mais que as pessoas, a princípio, elas falam que não é possível, ele faz diversos experimentos aonde eles induzem as pessoas a entrar nesse sistema, que é um sistema de autocracia, né, que fala. E, cara, essa parada é muito louca porque é algo que a gente acaba vendo muito nos dias
filmes de hoje. É muito fácil você voltar a entrar numa época ditatorial. Eu acho que é o lance de momentos difíceis criam pessoas fortes e momentos fáceis criam pessoas fracas, e a gente vive nesse ciclo de tipo, tá tudo bem, todo mundo passou por um momento, sei lá, o mundo passou por um momento difícil, aí a gente falou, gente, não dá mais pra fazer isso, não façam mais isso. E aí os filhos dessa geração falam assim, mas isso aqui é muito ruim, vamos voltar pro que tava antes, que é muito melhor. E esse filme, ele é feito com base num livro e num experimento que realmente foi feito, né? Cara, e aí é comprovado que você consegue induzir as massas a fazer, cara, o que você realmente quer. Tá aí muitos políticos aí do mundo fazendo o que quer e induzindo pessoas a fazerem coisas totalmente de supremacias brancas, vamos pôr assim, pra não dar nomes. E uma outra coisa desse filme é que ele vai virar um seriado da Netflix. Olha aí, Netflix. Em 2019 ele vai virar um seriado da Netflix baseado nesse experimento que teve, né? E baseado no livro. Legal. E baseado no filme. Vários baseados. Vários baseados, o que vai relatar no baseado. E uma outra coisa que não pode deixar de passar deste filme é que tem o Wolfgang Jovem. Vocês conhecem o Wolfgang Jovem? Sim! Sense8? Não sei quem é. Quem não conhece o Wolfgang, por favor, se retire da minha casa nesse momento. Desculpa. Eu não vi loiro. Eu não vi Sense8. Perdão pelo vacilo. Amiga, eu tentei mesmo, mas não rolou pra mim. Quem assistiu Sense8, tipo, muitas pessoas assistiram Sense8 por causa de Wolfgang. O filme ele é baseado no experimento social que foi chamado de Terceira Onda. Foi um experimento feito nos Estados Unidos. Cara, uma outra parada do filme que eu lembrei agora é que você tem uma sala de aula que tá aprendendo sobre esse sistema, né? E você tem uma outra sala de aula que tá aprendendo sobre anarquismo. E aí, esse pessoal que tá estudando esse sistema de autocracia fica numa sala na sala de cima. E na sala de baixo tá o pessoal que está estudando o anarquismo. O pessoal da sala de cima começa a bater o pé freneticamente no chão pra atormentar e assustar os caras que estão na sala de baixo. Não, e o negócio começa a se espalhar pela escola inteira, Se espalha pela escola inteira. Assim, sai do controle, óbvio que vai dar merda, porque quando você mexe com o consciente de uma pessoa, é falado da merda. Então, eles criam símbolos, eles têm uma música, eles começam a andar com as mesmas roupas. Tudo aquilo que você faz para que as pessoas façam parte de um movimento. Só que quando você faz parte de um movimento desse, você passa a excluir as pessoas que não fazem parte desse movimento. Exato. E as outras pessoas são os lixos e não você. Discordo. Música, quem tem álbum musical, ou uma banda, ou um artista, alguma coisa voltado pra música pra indicar? Vamos lá, Carol. Eu queria indicar um disco muito, muito belo do Só Pra Contrariar, lançado em 1990. Aquele da Barata, o disco fantástico, inclusive. O da coleção Millennium. Esse. Qualquer disco da coleção Millennium, eu estou indicando. Eu acho todos maravilhosos. Não, tô brincando. Eu comecei a ouvir Childish Gambino há um tempo e eu não consigo mais parar de ouvir Childish Gambino. E aí, eu comprei um disco que, pela capa, porque eu não conhecia muito bem, a capa é maravilhosa, é o disco que se chama Awaken My Love. E eu ia indicar a mesma coisa. Não faz mal. Parar de ouvir o cara. Vocês duas podem falar sobre o mesmo... As duas vão querer indicar o Childish Gambino. Mas eu quero indicar esse disco específico. Esse disco é foda. Qual que é o disco? É o que tem o This is America? My Love. Não é o novo. Awaken My Love. Esse disco é maravilhoso. Ele é cantado, sabe? Tipo, eu explicando música vai ser uma coisa maravilhosa. Mas ele, tipo, canta, não é rap, sabe? Rap é uma forma de cantar, só pra você entender. Rap também é cantar. Eu quis dizer que, tipo, é cantado... Eu não vou começar a cantar, mas enfim. Tem mais ritmo, entendeu? Tá. As músicas desse disco, elas têm umas batidas que, tipo, me lembram Pink Floyd, que eu acho muito foda, assim. É isso. Eu não sei explicar música. Eu só sei que eu estou ouvindo Childish Gambino igual uma retardada recentemente. Eu tô nesse looping também. E eu acho esse disco maravilhoso. Esse disco é maravilhoso, primeiro porque a arte dele é muito foda. Repete o nome do disco? É o Awaken My Love. O principal hit desse álbum é o Redbone. E aí, na verdade, desse dia que eu fui comprar esse disco, eu ia comprar o disco novo do Smashing Pumpkins. E aí, eu me frustrei muito, porque o álbum é uma bosta, enfim. Aí, estava lá, a gente foi comprar, inclusive, o livro do Batata que ele pediu da sessão infantil. Verdade. E aí, eu vi o disco, e aí comprei o disco. Só que assim, eu já tava ouvindo no Spotify e tal. E aí, eu fui parar pra ouvir o disco inteiro, e eu falei, caraca, esse cara é muito bom. Pra quem não sabe, o menino Childish Gambino é também o
o cara que tá em alta, chamado Donald Glover, Aham. que é o novo Lando desse filme que não existiu. A gente não vai falar sobre esse filme. Qual filme? O Han Solo, essa bosta. Ele é um Lando e o cara tá com várias coisas aí. Eu acho que ele é um artista, é um cara que tem despontado, assim, um cara que sabe atuar, sabe escrever, é um cara engraçado, manda bem na música. Eu conheci ele por Community. Eu também. E eu percebo que tem muita influência do que ele faz, por exemplo, no seriado que ele tem agora, o Atlanta. Tem muita influência de Community. Aí eu não sei de dizer se Community foi uma influência pra ele ou se ele foi uma influência pra Community. Isso eu não sei dizer. Ele era roteirista do Community também. Também, mas eu não sei se... É que a equipe que fazia Community, ela era muito boa. Sim, então eu acho que tem muita coisa que ele extraiu dali como roteirista. Aliás, Atlanta também é um ótimo seriado. Sim. Ele também acho que foi roteirista de 30 Rock, se eu não me engano. Ele escreve muito bem. Ele é bem foda, cara. E aí, tipo, a galera deve ter bombado mais quando ele gravou aquele clipe This Is America. Mas eu nem gosto tanto dessa música assim. Eu prefiro todas as outras músicas do Waking My Love, que elas são muito melhores do que esse álbum que ele lançou. Tem um álbum novo que ele lançou que eu acho que é Summertime ou alguma coisa assim. Entendi. Mas eu gosto muito desse álbum, Waking My Love, que é maravilhoso. Indicamos. E você, Rafa? Oi. Você tem alguma coisa de música pra indicar? Bom, eu tenho. Eu vou indicar pra vocês Enya. Enya? Enya. Enya? Vocês já escutaram Enya? Muito pouco. Quem é fã de Senhor dos Anéis conhece Enya. É. Maybe é dela. Tem aquela música... Como é que é a música? A única música que eu conheço, que deve ser provavelmente a música mais famosa. Canta aí. Que essa Canta música é aí. um meme, né? Ela quase Não vou cantar. Eu não vou cantar essa música, mas a gente sabe qual música é. É Maybe, é do Senhor dos Anéis. Se o Spotify permitir, eu ponho um trechinho. Não, mas eu tenho um CD, o Greatest Hits dela, É. que daí tem muita música e tem, acho que, as melhores músicas dela. E pra mim é um CD atemporal. O que você recomenda de música dela, assim? Ah, eu acho assim, eu gosto muito de pop, eu gosto muito de música atual, mas por muito tempo da minha vida eu escutei Enya e eu sempre me pego escutando de novo e pra mim não é uma coisa que eu fico cansado, sabe, de escutar, sempre e me traz memórias boas. Não sei, eu me sinto bem escutando, sabe? Sabe aquele vinhozinho que você vai tomar à noite? Aquele sozinho. Aquele sozinho? Então, coloca uma Enyazinha... Fica de boa, curtindo. E é isso, cara. É uma Mas tem alguma música que você gosta mais ou não? Então, eu gosto de várias músicas. Eu gosto muito de Orinoco Flow. Eu gosto de Only Time. Only Time é sensacional. Basicamente essas duas. Eu gosto de... A maioria das músicas dela são boas, mas o que me pega mais são essas duas. Entendi. E Made Be, né? Porque Made Be, Senhor dos Anéis, obrigado. Pra quem é mais... Aventura de RPG, né? É muito Exato. Pra quem é mais novo, a gente pode classificar ela parecida com algum artista atual ou não? Como ela é uma coisa mais puxada o quê? Pra uma música mais folk? O quê? Enya. Enya? Não sei. É uma música mais épica, céltica. É uma céltica, né? Eu acho que é mais épico, assim. É. Acho que toda vez que eu ouço Enya, parece que eu tô fazendo coisas muito importantes. É que talvez muita gente conheça as músicas, mas não sabe que é porque é por causa de filmes, né? E nem imagina que seja Enya, Sabe o que eu né? fazia? Eu escutava no fone quando eu tava indo e voltando trabalhar. Daí eu ficava, no metrô, quando você pega aquela parte da porta, daí você fica olhando assim pro nada, daí fica tocando de fundo assim, você tava escutando. É a trilha daí você sonora pra vida, né? Exatamente. Você finge que você tá num videoclipe, né? Você finge que um mago... Finge que tá chovendo lá fora, daí faz umas poses, Você finge umas que caras. um mago bateu na sua porta e chamou pra uma jornada incrível. Ai, Isso, sensacional. Eu vou indicar uma banda de eletropop que é o Years and Years. Olha que jovem. Alguém conhece Years and Jovem. Years? Alguém já ouviu falar de Years and Years? Sim. Sim, toda vez que eu venho à sua casa, só toca isso. Sim. E as aberturas do Fantástico. Years and Years é uma banda de eletropop. Cara, ela lembra Zara Larsson, Troye Sivan. O que eu posso explicar? É eletropop. Eletropop, gente. É essas coisas que... Tem um pouco de indie ali no meio. E, cara, são três pessoas. É um trio. São 3 pessoas estranhas, obviamente. É o tipo de banda que ela vai tocar no Lollapalooza, mas ela é a letrinha miúda do festival, entendeu? Que horror. Como assim, letrinha miúda? Não é tão Porque miúda, assim, não. o Lollapalooza, assim, tem os destaques, você, tipo, vai tocar, sei lá,
Ozzy Osbourne. Ela vai estar naquele palco pop. Metallica, Kings of Leon, e aí vi um monte de banda embaixo com a letra menor. Years é a banda que vai entendi. tocar. Não, sim, com certeza ela não vai ser um destaque. Porém, todavia, Pra entretanto... você, né, querida? Porém, todavia, entretanto, eu acho que vale muito a pena. Eles deram uma puta crescida esse ano, eles lançaram o segundo álbum agora, recentemente, que é o Paulo Santo, tá? E a música de trabalho é a Sanctify. Cara, eu recomendo, eu sou muito viciado nisso, eu não vejo a hora que esses caras vêm pro Brasil, porque eu quero ir no show dessas três loucas. E eu recomendo pra escutar o primeiro álbum, que ele é um pouco mais popzinho mesmo, e aí tem a música que eu gosto lá, que é a Desire, e... Shine e King. São as três músicas que eu acho que é o que eu mais gosto desse álbum. E agora no álbum novo que tem Sanctify, que é foda. E toda a forma também como tá sendo os videoclipes é meio que... Não é ativismo, cara, mas é uma coisa... Ele parece um diferente. Índio, hã? Não, ele parece Então, o moleque mesmo, se você vê, ele é tão... como que fala quando você não é assexuado, quando você... Andrógeno. Andrógeno. Ele me lembra uma pessoa muito andrógena. E eu gosto. Eu gosto. E pra quem assistia a Skins, ele faz a última temporada de Skins, o terceiro e o quarto episódio, que ele é um fotógrafo. Discordo. Vamos falar de seriado. Eu vou começar falando, eu vou indicar This Is Us. Alguém já ouviu falar de This Is Us? Já. Alguém... This Is Us eu não consigo assistir sozinha, não. Já tô chorando. Ele falou This Is Us, eu tô chorando já. Obrigado. Nunca Sim, cara. Uma garrafa de vinho chorando já. Cara, assisti. pra quem não conhece, a série ela vai contar a relação de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia. Aí você pensa... É Sense8. Mas é bom, né? Opa. Idiota. Sense8 é muito bom. Então você vai ter um casal que tá à espera dos filhos, né, tão grávidos. Você vai ter o Kevin, que é um ator. Aí você tem a Kate, que é uma mulher que tem problemas com o peso dela. Você vai ter o Randall, que tem problemas por ser uma criança adotada. Entre outros personagens que participam desse seriado. E... Cara, quem não assistiu, precisa assistir. Sabe aquela história de pegar um vinho com seus gatos no sofá, escutando Enya? E aí, Quando terminou Enya, assiste This Is Us. Escuta a Enya primeiro pra te deixar na vibe, daí você coloca This Is Us. Aí você vai chorar mesmo. Cara, é sensacional. Essa série, eu acho essa série sensacional. Eu falo pra todo mundo essa série. This Is Us é maravilhoso. Ela já começa, pra quem pegou o início, onde foi soltado um trailer no Facebook, e esse trailer, se ele não foi, ele é um dos trailers de Facebook mais assistidos da história, tantos compartilhamentos e visualizações que ele teve, tanto é que a série ela ficou famosa antes de ter começado. Ela foi renovada para segunda e terceira temporada seguida, ao invés de ser renovada numa única temporada, porque assim, todo episódio da primeira temporada, quando termina, você fica ou você chora. Chora. Você basicamente chora. E a segunda temporada, eu tô terminando de assistir a segunda temporada agora. E também tem uma mesma pegada. Não tão emocional, mas bastante emocional como a primeira. E eu até me empolgo quando eu falo deles. Porque eu adoro pra caralho esse seriado. Mas você consegue assistir sozinho? Porque eu não consigo assistir sozinha, não. Eu fico muito mal. Eu preciso assistir sozinha. Porque eu tenho vergonha de chorar. Não, e é foda, você chora... Sério, pelo menos a primeira temporada, você chora todos os episódios. Sim, cara. É foda. A primeira temporada, sim. Nossa, é pesado. Mas é um chorar de... Não é um chorar só de triste. É um chorar de bonito. É, exatamente. E, cara, e o elenco... Ele tem o Milo Ventimiglia, eu não sei falar o nome dele, é o que fazia Heroes. Ele era o Peter Pastorelli de Heroes. Recentemente, um dos atores ganhou o Emmy também como melhor ator. E... As crianças, cara, as crianças, não os adolescentes, as crianças é um show à parte, cara. As três crianças eu acho elas extremamente fofas. Eu não sei se conta você, Carol. Eu acho também. Eu ia falar do Sterling, acho que é Sterling Brown. É Sterling K. Brown. Ele ganhou o Globo de Ouro. Também. Eu amo o Globo de Ouro. Cara... É uma das poucas séries que você assiste e o elenco, parece que o elenco se fala como um só. É um elenco perfeito, um elenco combina. A Mandy Moore faz? E a outra Mandy Moore, que ela é muito famosa por... Ela é uma cantora, né? Ela é cantora. Ela é uma cantora folk? O que ela é? Ela era pop, não era? Ela é gente de violão, não é? Gente de violão. É isso que ela é. É isso. Você tá falando que ela é Ana Carolina no barzinho. Não. Porque tem ela duas gentes de violão diferentes. A gente tem Ana Carolina e Maria Gadu, que são gentes de violão. E a gente tem Malu Magalhães, que é gente de violão, mas é muito diferente dessas outras duas.
A gente tem que saber onde ela se encaixa. Ela é pop folk. É, folk, então. Eu falei pop. E folk. E aí é isso. E gente de violão. Gente de violão. Gente Melhor de violão. definição. Ai. Vamos lá. Tata, série. Cara, então, vou indicar uma série aqui que não é pra você maratonar, tá? Não é pra fazer maratonar essa série. Chama The Handmaid's Tale. Eu nunca assisti. Olha, eu não assisti ainda, mas falam que assim, você tem que assistir, sei lá, 2 episódios no máximo por 2 episódios, vez. aí você vai ver um Bob Esponja depois e tá foda. Eu baixei e eu ainda não tive coragem de assistir. Eu queria ler o livro antes de assistir. Eu tô enrolando pra assistir essa série. Então, eu tô no meio da segunda temporada e eu já tô assim, mano, como isso pode piorar? Não pode ser que isso vai piorar mais. E a galera tá falando que terminou de um jeito que você fala, velho... A segunda temporada? É, a segunda temporada, eu não terminei ainda. Mas basicamente é uma série, é sobre uma história baseada no contos de Aya, contos da Aya. É basicamente o mundo tá indo pro caralho, né? Poluição pra cacete, taxa de natalidade baixíssima. E aí, nesse mundo, uma crença conservadora começa a tomar conta. E os Estados Unidos acabam não existindo mais. E aí eles separam as mulheres em classes. Então você tem a mulher do comandante, vamos colocar assim, que é um cara poderoso e tal. As mulheres que fazem, né, tarefas, as mulheres que cozinham na casa, limpam a casa, sei lá o quê. As tias que treinam essas mulheres, vamos colocar assim. E as aias, que são as mulheres que elas são usadas como... Vou falar barriga de aluguel, porque o barriga de aluguel ele tem, né, um rolê de, tipo, a pessoa autorizar isso, né? Elas são mulheres férteis. Paredeiras. São paredeiras, basicamente. Só que elas não escolheram isso. Na verdade, nenhuma mulher escolheu isso. Então, o que acontece com essas aias é que, no período fértil delas, rola meio com um ritual pra ficar bonitinho, mas não é um ritual. Elas são estupradas todos os meses pra elas terem filhos pra esses comandantes. Que horror. Já que as mulheres dos comandantes não são férteis, né? Então é tipo uma parada que... Acho que já são muitas discussões. Uma dessas mulheres, que é uma aia, né? Porque ela teve um filho recentemente e tal. Você vê como o mundo mudou, assim, de tipo... Você vê essa galera conservadora usando essas coisas de tipo... Deus, ele está sob o nosso olho. E essas mulheres divididas em classes. E como isso é a salvação para esse novo território americano, que não é mais americano, né? Eles chamam de Gilead. E aí, assim, é pesadíssimo. Porque tem esse lance do estupro, tem esse lance de que mulher serve pra porra nenhuma, que só serve pra isso mesmo, que religião, e aí o lance todo de, tipo, você ter pessoas gays sendo levadas pra lidar em campos de meio que campo de concentração pra cuidar de terras que estão intoxicadas e tal, e quando essas pessoas não sofrem também castração, então é tipo, bem pesado. Por isso que não dá para maratonar. Que se você maratonar isso, você vai desacreditar do mundo fodamente. Ah, mas eu já acredito. O rolê dessa série é que, tipo, você vê isso, e aí você abre o seu portal de notícias, aí você vê pessoas com discursos muito perigosos, no mínimo perigosos, de tipo... Você vê juiz autorizando castração forçada, você vê homens falando que, né, relativizando estupro, você vê muitas coisas estranhas. E a gente vive no Brasil e tem bancada evangélica e todas essas coisas muito esquisitas. E aí você vê essa série e fica, mano, vai dar ruim e vai dar muito ruim. E assim, não é uma série, é uma série muito bem escrita. A fotografia é incrível. A moça que fazia Mad Men ganhou Emmy, Grammy, tudo que ela podia ganhar. Globo de Ouro, tudo. Ela ganhou tudo que ela podia ganhar. E eu acho que inclusive esse ano ela deve ganhar de novo. Porque a mulher tá foda. Inacreditavelmente foda. Então vejam, mas vejam sem maratonar. Vê um episódio, 2, aí você vai chorar, se sentir mal, aí você vê o Bob Esponja pra dar uma segurada. Entendeu? É isso. Essa é a dica. É a Elizabeth Moss. Se eu, como homem, já fico meio assim de pensar em assistir, eu fico imaginando uma mulher assistir essa série. É horroroso. É horroroso. É terrível. Mas você não consegue parar de ver. Colocarei na lista. Vou assistir. Veja. Vamos falar muito bem dela. Carol, você? Eu quero indicar The Crown, que é uma série... Também, olha, joinha. Amamos Não, The não, Crown. mas Amamos The Crown. Eu amo The Crown.
Você também? Eu te acompanho. É uma série de drama que conta a história da Rainha Elizabeth II, do momento que ela virou rainha do Reino Unido e... Reino Unido e países... É a Commonwealth, né? Que existia na época. Isso. Né? Eu gosto muito de, tipo, ver coisas da família real, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver essas coisas. Todas essas pessoas... A gente gosta, eu adoro. Eu também sou assim. Eu adoro. Eu acho maravilhoso. E eu tô achando a série, assim... Eu comecei a assistir recentemente, mas eu já tô terminando a segunda temporada agora. Tipo, eu tô assistindo muito rápido, porque eu tô achando muito boa. E você vê crise, tipo, dela com o marido, o Philip. Que é um babaca. Que é um babaca. É um babaca. Nossa, com ele cara Ai, eu idiota. tenho dó dele. Aí eu não tenho, não. Tipo, aí a irmã dela também, a Princess Margaret, que eu acho ela maravilhosa. Eu adoro o jeito... A Princess Margaret é maravilhosa. Ela tem uma atitude, assim, muito foda. E agora esse ano ele vai ter a terceira temporada esse ano, né? Vai, eu acho que tem a Princesa Diana já, na terceira. Então, eu acho que, não sei se na terceira, mas talvez na quarta. Porque a terceira, eu acho que ela dá um salto temporal aí do quê? 10 anos no máximo. Eles divulgaram a foto da moça que vai ser a nova fase da rainha, né? Tá vendo como te acompanha? Mas eu gosto muito de The Crown, cara. Nossa, como... Cara, pra ser sincero, eu não sei se eles vão chegar em Princesa Diana. Eu não sei se vai ser permitido chegar nesse ponto. Puta, ia ser tão bom. Ia ser tão maravilhoso. Ia ser maravilhoso, mas eu não sei se eles chegariam... Se eles vão chegar até esse ponto. Talvez, dependendo do sucesso, talvez eles se arrisquem e vá. É porque entra já num... Eu quero que chegue até... Eu também acho que deveria chegar, né? Mas... Chega até Eu vou fazer um pop-up nessa sua indicação, que é um documentário que tem no Netflix, que acho que são 6 episódios, que se chamam The Royal House of Windsor. Não sei se você já assistiu, Carol. Não, já anotei. Assiste, depois de você terminar, assiste, é um complemento pra você entender um pouco mais sobre essa casa de Windsor. Então ela começa Windsor. Ela começa a partir do momento que se torna a casa de Windsor e vai contando as histórias do rei e óbvio que o foco maior tá em toda a família aí da Rainha Elizabeth. E aí você começa a entender muita coisa em cima do porquê o marido dela é realmente, na minha opinião, ele é um babaca. Ele é um babaca. Quando você junta a série e os documentários. E principalmente, eu acho que você começa a perceber que o Charles, ele não é tão babaca assim como a gente pensa. Ele é um babaca, eu acho ele um cara babaca, mas eu consigo ter dó dele, não do pai dele, entendeu? Ai, eu quero ver essa série, porque, tipo, tem umas coisas do Philip que eu realmente acho ele bem babacão, assim. Mas, por outro lado, eu consigo ver um quê de sofrimento nele. Cortaram a masculinidade dele, só que ele ainda continua sendo muito machista, né? Sim, isso realmente ele é bem babaca, mas eu digo de, tipo, sei lá, ele não tem voz nenhuma, né? Ele virou um cara que não tem voz pra nada, assim. Eu vou falar o que o Philip virou. Ele virou a mulher do relacionamento daquela época. E ele não aceita. É basicamente isso. Basicamente, naquela época, ele virou... Ele virou a mulher do relacionamento, da relação. Sim. E assim, não pegando estou pela de época, modo sim. ruim. Não, mas ele virou aquilo que uma mulher a maneira como uma mulher é tratada naquela época, onde ela tem que abandonar tudo e viver para um homem, ele teve que abandonar tudo e viver para a mulher dele. Sim. Que na verdade não era a mulher dele, sim a rainha dele. Sim. Ele não casou, ele não teve uma esposa, ele teve uma rainha. Sim. Ele tem uma rainha até hoje, né? Questão... Assim como ela não tem um filho, ela tem o sucessor dela. Sim. E aí são esses pequenos detalhes que você começa a entender até que ponto alguém é babaca ou não é. Eu lembrei agora de alguma parte, acho que foi na segunda temporada que o Philip tá contando pra aquele amigo dele que eu esqueci o nome, que a Elizabeth quer ter outro filho. Aí ele fica tipo, por que ela quer ter outro filho, não sei o que. Aí o amigo dele fala, porque o Charles não é filho, ele é sucessor. Ela precisa de alguém que ela consiga ver como um filho, assim. E é realmente, tipo, tanto que quando o irmão do pai dela renunciou e o pai dela pegou o poder, uma das primeiras coisas que o pai dela fala é tipo, eu não queria que isso acontecesse com as minhas filhas, sabe? Eu não queria... É um negócio muito pesado, assim, você ser rei ou rainha. Sei lá, eu antes de ver a série eu imaginava que era tipo só
uma coisa maravilhosa, mas É engraçado que você vai juntando as coisas, né? Você junta The Crown, aí você junta The Royals, aí você pega o Discurso do Rei. Discurso do Rei, e aí você vai juntando E as tem coisas. outros documentários, Diana e suas últimas palavras, Sim, que eu ainda não o filme da Rainha assisti. também, tem A Netflix tem bastante coisa, gente. Você vai juntando várias Sim. coisas, vai juntando os quebra-cabeças. Tem um catálogo no Netflix só Eu diria que até a indicação não seria nem The Crown, a indicação seria tudo que há sobre a família real do Netflix. A indicação não é sua, a indicação é da Carol. Isso. não rouba a minha indicação, não. Eu tô indicando The Crown mesmo. Não, eu tô falando a sua. Eu acho que já é a 6ª ou 7ª vez de todos os programas que estão no ar que é falado sobre família real. A gente gosta muito. Mais uma coisa de The Crown que você quer frisar, Carol? Não, muito obrigada. Vai, Rafa. Eu vou indicar Fullmetal Alchemist. Sou a única pessoa que tá indicando um anime, tá? Não é desenho, é anime. Tá bom? Então tá, Fullmetal Alchemist, na verdade, se você for procurar o seriado, ele tem 2 seriados. Ele tem um chamado Fullmetal Alchemist e outro chamado Fullmetal Alchemist Brotherhood. Por quê? Porque quando foi lançado Fullmetal Alchemist, o primeiro, o mangá ainda não tinha finalizado. Porque ele é baseado no mangá Fullmetal Alchemist, óbvio. E não tinha finalizado, então ele teve 51 episódios e terminou antes do mangá ser finalizado. Então não complementa todo o mangá. Isso ele lançou em 2001, se eu não me engano, porque eu não marquei, porque eu sou desse. Daí o Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele foi lançado em 2009, então ele já tinha todo o mangá completo, então eles lançaram novamente, só que daí com a história do mangá. Porque além da história final, da parte final ter mudado, o primeiro, o Fullmetal Alchemist, ele era mais sério. O segundo não, o segundo eles já fizeram uma pegada mais... Naruto. Não, na verdade não é assim. Eles têm uma parte extremamente engraçada que pega você, mas ele acho que ele complementa o primeiro por conta dos personagens. Tem muitos personagens que não tem no primeiro e tem no segundo. E a história dos personagens que existe no anime, ele é contado de uma forma mais detalhada. Porque no primeiro, se você assiste, você fica, puta, mas qual que é o background desse cara aqui? Por que ele é desse jeito? Como ele se tornou isso? Por que ele pensa desse jeito? E você não tem as respostas disso no primeiro. Só se você assistir o segundo que tem essas respostas. Você consegue visualizar mais o porquê que o cara chegou naquele nível. O desenvolvimento dos personagens também é muito mais forte nesse Brotherhood. Então, o que eu indico mesmo pra vocês assistirem o Brotherhood. Se vocês quiserem assistir os dois, assistam os dois. Uma pergunta importante aqui. Quantos episódios temos de Fullmetal Alchemist? Nós temos... No primeiro são 51 e no segundo são 64. Tá tranquilo. Vou dar um disclaimer aqui. Eu tentei voltar a ver One Piece. Sabe quantos episódios tem de One Piece lançados? Quantos? Eu acho que tá beirando os 900. É tipo Naruto. Naruto também tem... É porque é muito filler, né? Não, e pior que One Piece não tem tanto filler, mas já tá 900 episódios. Não, e o mangá também não acaba nunca. É louco. Esse episódio de 20 minutos. É bem rápido, assim, pra você assistir. Eu assisto, tipo, na hora do almoço, assisto 2, 3. Assisti, porque já finalizou. Nossa, muita coisa. Mas você recomenda assistir qual versão? A primeira ou a segunda? Se você for escolher um dos dois, eu acho melhor assistir o Brotherhood. Que é a segunda. Que é o segundo. Mas se você tiver tempo e tiver vontade, gostar, assiste os dois. Tá, entendi. Tá? Porque é muito bom também. Se você quiser ler o mangá, por favor, leia o mangá. E as músicas do Fullmetal Alchemist são sensacionais também, só pra complementar a minha indicação. Escutam também as músicas. Discordo. Vamos indicar agora livro ou quadrinho, beleza? Não tenho nenhum pra indicar, porque eu não leio livro porque eu tenho problemas de ansiedade. Quem tem? Tudo a ver. Nossa senhora. Eu não consigo ler, eu fico muito ansioso, cara. Eu tenho... Pra você ver, quando eu lia... Na verdade, assim, são 2 problemas que eu tenho. Um com ansiedade e o outro chamado Paulo Coelho. Que triste, já. Daí eu não leio o livro. Vamos lá, Carol, você, livro ou quadrinho, alguma leitura que você queira recomendar? Ano passado eu li um conto de um autor que se chama Haruki Murakami. E desde esse conto eu comecei a ler alguns livros dele e eu sou fissurada por esse cara agora. Ele é um autor japonês e tem esse livro que é o que eu vou recomendar, que chama The Wind Up Bird Chronicles. Eu não sei se tem em português.
Mas ele tem um livro que ficou muito famoso alguns anos atrás, que é o 1Q84. Vocês lembram desse livro? Ah, sim. 1984. Não. É 1Q84. Ah, tá. Enfim, é do mesmo cara. E esse livro que eu tô recomendando, o The Wind Up Bird Chronicles, ele começa, tipo, com um casal, o gato dele sumiu, e o cara vai procurar o gato. Só que aí a história começa a se desenrolar de uma forma que, tipo, teve uma hora que você esquece que o gato desapareceu. E porque ela começa a ficar tão louca, assim, sabe? E depois de um tempo, tipo, a mulher some. E aí esse cara começa a receber umas ligações bizarras. E ele começa a fazer umas coisas bizarras. E o Haruki Murakami, ele conta a história. O gato pegou, sequestrou a mulher. E o Haruki Murakami, ele tem um jeito de contar a história que ele mistura, tipo, realidade com fantasia de uma forma que você acredita que tudo aquilo é possível. Tudo aquilo que tá acontecendo, assim, é muito possível de acontecer na vida real. E é muito bom. Esse livro é muito bom. Repete o nome do livro? The Wind Up Bird Chronicles. Ou Chronicle. Não lembro se é no plural ou no singular. O que te prende mais, assim, no livro são os personagens, assim. Cada personagem tem uma característica, assim, muito, muito própria, assim, sabe? E você começa a ficar, tipo, muito... Como é que eu posso falar? Você começa a ficar muito interessado na vida deles e querer saber o que vai acontecer e começa a se preocupar e... é muito lindo esse livro. Eu recomendo pra todo mundo e é isso. Vou indicar Laços, Turma da Mônica, da MSP, do Vitor Carfadi e da Luca Fadi, que eu acho que é a definição de fofura. Inclusive, o filme da Turma da Mônica, que vai ser feito live action, é inspirado na história do Laços. Então, quem não conhece a MSP, a MSP, ela seleciona autores de quadrinhos nacional e tal, dessa galera geração nova, e eles pegam personagens da Turma da Mônica e fazem graphic novels. Então você tem da Turma da Mônica, tem Chico Bento, tem Bidu, tem todo mundo, Cascão, Magali, todo mundo. E eles o legal é que são um traço diferente, né, pra Turma da Mônica. E é um jeito de lidar com histórias muito diferente. Então, todas as histórias lançadas até hoje eu acho que são muito boas. A arte das HQ são muito, muito incríveis. E nesse caso do Laços, depois eles lançaram Laços 2, e aí o roteiro do filme vai ser baseado nessa história. E, cara, o Vitor e a Lu, eles são muito fofinhos. Acho que eles conseguiram transmitir aquela vibe de infância, aquela vibe que a gente tinha quando ia a Turma da Mônica. Fora que o traço é maravilhoso, então minha recomendação aqui. Laços é lindo. Chama Laços, mas ele é uma sequência, ele é único. Não, ele tem sequência. Acho que é Laços 1 e Laços 2. Entendi. É maravilhoso. E se você quiser continuar essa vibe fofinha, tem mais uma indicação de Vitor Cafadi, que é o Valente. Acho que são 3 ou 4 livros também, que são fofíssimos, maravilhosos, sobre um cachorro e seu crescimento. Mas é um cachorro que anda, fala e vai pro colégio e tal. Então tem toda aquela vibe de jovem, só que ele é um cachorro. E o traço é muito foda. E o Batata arrastando tudo pro carrinho da Amazon. Eu quero esse, então vamos já, vai comprar. O do Chico Bento é muito lindo. O do Chico Bento é muito lindo. Eu acho que o que eu mais gostei... Eu tô achando os traços lindos, cara. O que eu mais gostei, acho que de traço até agora, foi o do Bidu. O do Bidu é lindo mesmo. Não, o do Bidu mas o do Bidu não é desse menino. Não, é de outro... Então, são vários autores. Cada um, o personagem, ele tem um autor. Então, não é do mesmo autor. Nossa, o do Bidu é lindo. O do Bidu me lembra Eugênio. Então, o Bidu é muito lindo. Que coisa fofa. E o do Bidu quase não tem... A história quase não tem fala. Mas é maravilhoso. Sério, é maravilhoso. Já porque tá cachorros aqui. não falam. Então, Muito... Na verdade, eu acho que a indicação master é leia coisas da MSP. É isso. Eu vou indicar um livro que ele chama Todos, Nenhum, Simplesmente Humano, do Jeff Garvin. Esse é um livro? Caraca. Esse é um texto inteiro, né? Cara, esse é um livro que ele vai contar a história de Riley. Quem é Riley? Riley é um ser humano de gênero fluido. O que é um gênero fluido? Ativismo. Ó, ativismo. Sentiu? Sentiu aí? Ativismo? Oi! Lacromeado! Ele vai contar a história de uma pessoa, de um ser, que ela não se enxerga nem como homem, nem como mulher. Às vezes ela acorda e ela se enxerga como homem, e às vezes ela acorda e se identifica como mulher. Ou seja, ela se identifica com aquilo que a gente entende o que é um homem, com aquilo que a gente entende o que é uma mulher. Você não adianta tentar querer descobrir qual é o sexo que ela carrega no meio das pernas dela, porque você não vai saber. Qual que é o órgão genital Entendeu? dela. Não adianta querer você ler o livro achando que você vai descobrir, sabia que ela tinha pinto, sabia
sabia que ela tinha pepeca. Não. O esquema do livro é contar a história de alguém que não se enxerga em nenhum desses aspectos, tá? E, obviamente, vai sofrer uma série de bullying Ela e conta os no cacete a quatro. Hã? Ela conta no Não, final? a questão do livro é falar sobre o gênero fluido e não fazer um suspense pra descobrir qual é o sexo da pessoa. Entendi. Entendeu? Então ele vai... diferentes. apesar de estar na sessão infantil, como vocês falam... Não compra o livro na sessão infantil, não, Batata. Não, ele não é. O Batata tem que Ele passar é- pro boneco, jogo de tabuleiro, aí chega no livro onde ele quer. Não, mas ele não é... Eu não entendo que ele seja infantil. Eu entendo que ele seja um young adult. É infantil. Ele é infanto-juvenil. Agora, sem zoar, eu acho que pra quem quer entender um pouco mais sobre descobertas de novos gêneros, ou de entendimento de novos gêneros, é um livro bem legal de se ler. Discordo. Alguém tem podcast pra indicar? Começa, Rafa. Eu vou indicar um podcast chamado Mamilos. Mamilos, ele trata sobre assuntos polêmicos, porque mamilos são polêmicos, né? Então, daí que vem o programa Mamilos, ele é feito pela B9, e ele fala sobre assuntos diversos que são de uma forma bem atual, assim, bem pra explicar as pessoas que têm uma curiosidade sobre algum assunto específico. Assuntos atuais, né? Assuntos atuais, política, não só coisa voltada à política, mas também do dia a dia nosso, Sim, sabe? machismo, feminismo. Exato. Inclusive tem um episódio do Mamilo sobre The Handmaid's Tale, que é muito bom também. Sim. Eu vou assistir primeiro o seriado pra depois... Isso. Você sabe qual que é só a primeira temporada que pega? É só a primeira temporada. Então eu vou assistir a primeira temporada, depois eu escuto. Que eles fazem de uma forma bem interessante, sabe? Não é uma coisa muito forçada, não é muito técnico, mas é uma forma de... Eles trazem pessoas que têm o expertise pra falar sobre aqueles assuntos, Eu sabe? acho legal que eles falam dos dois lados. Exatamente. Eles trazem os dois lados da moeda. Com exceção a casos que não tem como aceitar um lado mesmo, e aí eles não trazem, e isso é descaradamente dito. Não tem por que você trazer... Eu acho que né? eles são bem... Um lado que vai pregar o ódio, eles não vão trazer mesmo. Entendeu? Sim. Eu vou indicar o episódio 145, que ele fala sobre masculinidade e sentimentos. muito nesse bom. episódio não tem a menina que sempre... Jubalauer. Exatamente, não tem ela, porque como fala de masculinidade e sentimentos, eu acho que foi muito bem feito de colocar só homens falando sobre isso. Eu gosto da Chris Bartz. Eu acho que o sotaque da Chris Bartz faz muito bem pro meu dia. Eu acho que Uma ótima indicação. Escutem. Carol, tem alguma indicação de podcast? Eu gosto muito do podcast, o Festival Internacional de Cinema de Toronto, TIFF. Eles têm um podcast. Eu gosto muito de, tipo, ouvir, ler sobre cinema, ver coisas sobre cinema, etc. E esse podcast é muito legal, assim, são episódios curtos e eles falam sobre... Acho que é muito bom pra quem é da indústria de cinema, porque eles falam muito, tipo, sobre a vida de um editor de filmes, como é fazer não sei o quê. Mas tem alguns episódios, assim, que são pra público geral, sabe? Eu não trabalho com cinema e tem episódios, assim, que eu gosto. Um deles que eu vou recomendar, eu anotei o nome do episódio, pois ele é difícil, cadê? Dissecting the 90s Academy Awards. Então é sobre os Oscars dos anos 90, e eu sou a louca do Oscar, então qualquer coisa de Oscar me interessa. Esse episódio é muito legal, assim, então recomendo. Tatas, tem podcast ou não? Cara, eu tenho, mas ele é muito, muito nerd e muito, muito específico. Eu vou explicar assim. por quê. O bom é assim. Vou indicar o Nintendo Power Podcast. Por quê? Ele é o podcast da equipe de desenvolvimento do Nintendo Switch. E ele fala sobre jogos, lançamentos da semana, da quinzena, que seja. E tem um pouco sobre curiosidades sobre o Switch. Então é um bagulho, tipo, mega nerd. E muito mais nerd porque ele é mega técnico. Então é desenvolvimento com jogos, uma coisa com a parada que eu gosto. E o último episódio sobre o Overcooked e um ano de Nintendo Switch e Nintendo Labo. Então é isso. É mega nerdão, mas é legal. Se tiver paciência e se tiver um Switch, acho que vale a pena. Eu vou indicar um podcast que ele também é bem específico, que chama Contador de Histórias. O Contador de Histórias, ele é um podcast que ele é audiodrama. Pra pessoas do passado, talvez eles seriam as rádios novelas, vai. Não sei se vocês já escutaram falar disso.
Então, quem produz esse podcast é o Danilo Vieira, e eu vou indicar um episódio que é o episódio 73, que é um compilado de todos os episódios que ele lançou de uma série que chama Dias Digitais, que vai contar a distopia onde todos os hackers eles desaparecem do nada e o governo diz que não tem nada a ver com isso. E a parada, eu tô indicando não só pela questão da história, mas porque eu achei um trabalho fudido. É uma edição do caralho, a questão dos áudios, efeitos, as pessoas que participaram pra gravar as vozes, quem não sabe o que é um audiodrama, quem não sabe o que é eu tô comparando uma radionovela, mas não é uma radionovela, mas é só pra tentar fazer entender onde eu quero chegar. É tipo o Cid Moreira falando da Bíblia? Não. É muito melhor que isso. Pode ter Acho que na certeza que pegada não. do contador de histórias tinha o Escriba Café, antigamente. Ele lança, é que o cara do Escriba Café ele lança poucos episódios. Uhum. Porque ele também é uma edição fodida. E o cara tá super voz e tal, então é bacana, assim. Acho que pra quem tá começando com podcast é muito bom, assim, pro cara se acostumar a ouvir coisas Sim, e tal. pra quem quer entender um pouco do trabalho que o cara... Se você escutar esse episódio que eu falei, ele tem 1 hora mais ou menos de episódio, que ele fez um compilado dessa série que ele lançou que chama Dias Digitais. Se você prestar atenção ali, cada barulho que acontece naquele episódio é uma faixa de áudio. Então, se você tá escutando durante o episódio um telefone tocar, é uma faixa de áudio. Em cima desse telefone tocando, uma pessoa falando, é uma outra faixa de áudio. Cada som que você tá escutando acontecer é uma faixa de áudio. Se você perceber, você vai ver que você vai escutar dentro no mesmo minuto 15, 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo aquilo tá numa faixa de áudio. Então, é um puta de um trabalho pra fazer. Eu acho que vale muito a pena prestigiar quem faz esse tipo de... E é o tipo de coisa que você tem que escutar de fone de ouvido. Sim, de não fone é pra de escutar ouvido. no som de casa, na caixinha Não. Bluetooth, no Você som tem que do estar carro. escutando só aquilo, né? Se você estiver Só. trabalhando Sim, e... não. Não. É pra prestar Escutar atenção, só aquilo. é pra escutar no tempo certo, não dá pra você acelerar o tempo, escutar em 1.1, 1.2, não você vai perder muito detalhe da história, muito detalhe, esses detalhes técnicos que são muito importantes pra você entender aquilo que tá acontecendo, porque você não tá assistindo, né? Você tá criando uma imagem que tá acontecendo com aquilo que ele tá falando pra você e com os ruídos que estão acontecendo ao redor. E eu acho isso foda, Discordo. Rede social ou canal de YouTube, alguma coisa assim. Quem vai falar? Eu tô esperando. Não, o meu é rápido de rede social. Então vai, você, Rafa. Na verdade, eu não tenho uma rede social. Eu vou indicar o Facebook, uma rede social muito boa. Nossa, tá? Na verdade, sim. De rede social, eu não vou indicar uma página específica ou alguém pra seguir. Eu vou indicar um hashtag que eu tenho. Faz umas 2 semanas que eu comecei a seguir e eu acho sensacional. Chama. É a hashtag, tá? Simple Interiors, tá? Fala sobre decorações simples. Basicamente isso. Então, Mas não é igual aquela do Pinterest que parece um cativeiro, não, né? Qual? Tem uma thread dessa no Pinterest que parece cativeiros, só que são casas. Não, mas aí são lugares. São, tipo, casas que o pessoal tira foto que são coisas simples, mas são coisas legais, assim. Ah, legal. Dá pra você fazer na sua casa, sabe? E eu sigo e eu acho sensacional. Legal. Tem algumas ideias legais, assim, de ambientes, que é bem legal pra seguir. Discordo. Tata, você. Eu vou indicar canal do YouTube chamado Coisas que Nunca Vivi, que é do Tavião. E eu acho que é um canal de YouTube com uma pegada meio diferente, assim. Porque acho que no Brasil a gente tem muito esse lance de canal de comédia, canal de cinema, canal de cultura pop e essas 1000 coisas. Só que esse canal, Coisas que Nunca Vivi, ele tem muito mais a pegada eu acho que uma pegada muito mais emocional, assim, sabe? E meio que, tipo, Coisas que Nunca Vivi. Então ele salta de paraquedas. Aí, acho que o episódio último que saiu foi ele construindo uma casa na árvore. Teve um que era, tipo, coisas que eu evitava... Tem o Coisas que eu Nunca Vivi. E aí tem, sei lá, coisas que eu evitava fazer. Então, tipo, sei lá, coisas que eu evitava fazer é, tipo, cuidar de um bebê, ou, sei lá, coisas que coisas que nunca fiz na Rússia, que ele foi viajar pra Rússia. Então, tipo, é um canal é um pouco lifestyle, mas é menos blogueirinha, entendeu? É um pouco mais pé no chão, assim, mais sentimentozinhos, assim. Entendi. Eu vou indicar um canal de YouTube que é o Geek Freak, que na verdade não só... Eu vou dar ele como exemplo, que é o Vitor Almeida, que ele faz vídeos sobre livros. Então, é uma categoria do YouTube que a gente chama de Booktuber. Então,
Eu tenho lá o Eduardo Silto, tem o Vitor Martins, tem esse Vitor Almeida que tem o Geek Freak. E eu acho que é legal e interessante indicar, porque através deles eu acabei comprando muitos livros. Eu acabei conhecendo muitos livros. Pra indicar um episódio específico, eu prefiro que procure ali na busca episódios da onde ele faz listas de livro que ele leu ou no determinado momento, ou livros que ele colocou em algum tipo de tag, livros que mexeram comigo, livros que representam X coisas, e dali você consegue ter uma ideia legal do que eu tô querendo dizer. Então, através desses canais de booktubers, eu acabei comprando e conhecendo muitos livros. E eu vou dar esse destaque pro Geek Freak, que é o canal que eu entendo hoje da onde eu acabei encontrando muitas das coisas que eu comprei. Mas tem outras pessoas como o Eduardo Silto e o Vitor Martins, que são duas pessoas que escreveram livros, e eu gosto bastante, principalmente do livro do Vitor Martins, que eu falei no episódio anterior, que é o 15 Dias, e ele tá lançando um outro livro agora que provavelmente eu vou indicar aqui também, porque a escrita dele é muito boa. Essa é a minha indicação. Carol? Pra ser bem sincero, as únicas redes sociais que eu tenho usado ultimamente é o LinkedIn e o Goodreads. Eu tô usando muito o Goodreads porque desde o ano passado eu comecei a focar mais nas minhas leituras de novo, porque eu estava muito tempo parada sem ler. E eu gosto do Goodreads porque você vê o que seus amigos estão lendo, você vê recomendação baseada se você gosta de livro X, talvez você goste de livro Y, essas coisas, sabe? Eu acho o Goodreads uma plataforma bem legal, assim, pra quem gosta de ler ou pra quem quer. E eles atualizaram agora o aplicativo deles e tá muito bom. Ah, não atualizei, ainda bem, porque o aplicativo é meio bosta, assim, né? O aplicativo é bem ruim e agora ele tá atualizado, tá bonitinho, vale muito a pena utilizar o aplicativo do Goodreads. Ah, então vou atualizar. Não atualizei ainda. Alguém tem mais alguma indicação de rede social, Instagram, alguma coisa assim do tipo? Deixa eu fazer um rapidinho. Pode, eu tenho mais um também pra acabar. Um é da Flávia Ferrari. É um canal do YouTube que ela tem, que ela fala sobre... Eu vejo bastante sobre dicas de limpeza e de organização que ela dá. Meu Deus do céu. Eu gosto, é sério. É sério, o nome dela é Flávia Ferrari. Ela dá, tipo, dicas super... No YouTube. Canal de YouTube. Ela tem um canal de YouTube. Siga, porque é muito legal. Ela dá umas dicas de limpeza muito legais. É sério. É a louca do bicarbonato. É? É. Vou ver também. É muito legal pra quem mora sozinha, assim. Já estou seguindo. Qual que é o nome dela? Flávia Ferrari, o nome dela. Bom, esse negócio de transição capilar, cachos voltam à moda, cabelo natural e coisas do tipo. A hashtag muito boa é Curly Hair Don't Care, que são cabelos maravilhosos e tem vários penteados legais pra você se inspirar no seu cabelo. Isso é uma hashtag. É uma hashtag. Mas é hashtag da onde? Do Instagram. Entendi. Curly Hair Don't Care. Instagram. Beleza. Bom, pra fechar eu vou indicar uma página do Facebook. Chama Script to Screen. Alguém já ouviu falar? Não. Você vai gostar muito, Carol. Script to Screen é... O cara, ele pega uma cena de Pulp Fiction e coloca na metade da tela, e na outra metade da tela é o roteiro dessa cena. Puta, que legal. Então, conforme a cena vai passando, o roteiro embaixo dessa cena vai também passando, e você vai lendo o roteiro e vai vendo a cena sendo acontecida. Nossa, isso é legal, velho. É extremamente foda. Tem Pulp Fiction, tem Poderoso Chefão, tem Interestelar. Chama Script to Screen. É muito foda. Beleza? Fechou? Fechou. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Compartilhe a sua opinião com a gente. Agora você pode mandar um e-mail para nós lá no batatesuasfritas@cafofodobatata.com. batatesuasfritas@cafofodobatata.com. Quem sabe a gente não lê ele nas próximas edições. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram ou no Facebook. Nós somos o @cafofodobatata e no YouTube @cafofodobatata oficial. Esse podcast foi apresentado por cafofodobatata.com. Semana que vem tem mais um episódio. E não esquece, manda um e-mail para nós, hein? batatesuasfritas@cafofodobatata.com. Batata e suas fritas.